Quando a gente vê uma empresa gigantesca como a Netflix caindo 50%, eu começo já a olhar com olhos de possível oportunidade. E quais são as ações que começaram a entrar em um cenário de ficar barato, né? Bom, grandes empresas americanas que caíram 50% do ano passado para cá, né, ou 38%, que geralmente raras vezes ficam por pouco tempo em queda, elas estão já começando a entrar na fase de ficar baratas, ou seja, acompanhar elas no dia a dia para ver possíveis cenários de reversão. Quais são as delas, né? As principais delas? A Netflix. Então, olha só que porrada que ela tá dando aí esse ano, né? Geralmente, quando ela sobe, na temporada de alta dela, ela sobe lá seus 200, 300%. Só que, cara, pessoal, do ano passado para cá, de junho até agora, ela não parou de cair. Ela teve só um respiro de alta ali por fevereiro para abril, né? Ela teve um forte respiro de alta e ela segue caindo. Porém, os resultados do balanço do financeiro dela sempre vêm positivo. E está vindo com um cenário de uma empresa ainda com bastante liquidez, bastante caixa. Então, eu acredito que ela está muito barata porque os earnings dela seguidos desse ano vieram todos positivos. E mesmo assim, ela continuou derretendo. Quando a gente vê uma empresa gigantesca como a Netflix caindo 50%, eu começo já a olhar com olhos de possível oportunidade, né? Principalmente quanto mais se aproxima da média laranja. Média laranja geralmente é uma média de 440 dias e essa média aqui tem sido o nosso principal suporte dos ativos aí de longo prazo de empresas que têm acima aí de 100 bi, 200 bilhões de dólares, tá? Então, Netflix é uma das que está barata. Eu estou acompanhando, ainda não comprei, mas eu estou acompanhando, está chegando perto aí de pontos que talvez eu tenha interesse de entrar, pensando no longo prazo, né? Então, esse ano, das principais ações, é uma das que mais está derretendo, permanece derretendo ainda, está em tendência de baixa ainda, não teve reversão de tendência, mas pode estar em sinais de esgotamento da tendência de baixa. Outra que eu vejo assim que estava estagnada há bom tempo, lateral, mas que eu fico com alguns detalhes importantes, né? Então, ela, pessoal, é o dono do Facebook, Instagram e WhatsApp, ou seja, a empresa da Meta, né, que é o Facebook, o antigo Facebook, é a empresa que mais a gente usa no dia a dia, porque a gente usa o tempo todo Instagram. Eu não uso mais Facebook, Facebook só tem velho. Mas eu uso às vezes o Instagram, eu uso com muita frequência o WhatsApp, né? E eles estão aumentando o número de receita, o capital está ampliando e praticamente 95% da receita está parecido com o Google, né? Recebendo receita de anúncios. E ela está de lado, ela está lateral desde 2025. Então, o único desconforto, né, é que o CAPEX saltou de 40 bi em 2024, ou seja, o capital que eles conseguiram para investimento em IA, para 72 bi. Então, ela aumentou, ela está aumentando, né, o seu investimento em infraestrutura de IA. Então, ela pretende vender nuvem de inteligência artificial, estilo o que acontece com a Amazon, né? Então, hoje tudo roda em cima da Amazon. Quase que exclusivamente tudo que você conhece roda em cima dos servidores da Amazon. E o Facebook vai querer lançar o seu próprio nuvem em IA e ele pode produzir aí chips de IA a partir de setembro. Então, a partir de setembro, eles podem começar a produzir chips de IA. O único risco, tá, é que o modelo dela, o Llama, tá, o modelo dela de IA, ele ainda está bem atrás da Anthropic, do ChatGPT e do XI. Então, assim, né, que é o do Twitter lá, da empresa lá do Elon Musk, né? Então, a gente vê que ela está ainda para trás, porém, se ela conseguir, através de investimentos, né, que ela está fazendo, conseguir levantar capital e superar, ela pode sair da condição de lateralidade infinita que ela está, tá bom? Então, se a gente pega aqui a meta, vamos pegar a meta, né? A meta aqui, pessoal, ó, ela está andando de lado há muito tempo, tá? E aí, o que eu gostaria muito que acontecesse? Com a queda do S&P 500, eu estou ansioso para ver a possibilidade de ela abrir mais uma perninha de baixa
Eu já entendo que ela está barata, só que eu queria que ela abrisse mais uma janelinha, né, acompanhando a primeira queda dela. Então, ela abrir uma onda de baixa, um pouquinho desse tamanho aqui, ó, talvez chegando nos $480. Na minha opinião, quando ela chegar nesse ponto aqui, ela vai estar quase de graça, tá? Então, ela tem fundamentos depois sólidos para depois voltar a subir ao longo do tempo, mas eu acho ainda que se a gente tiver queda em agosto e setembro, ela pode ser uma das que pode acelerar um pouquinho a queda e ficar de graça ainda esse ano, tá? Então eu estou de olho também sempre nela, sempre acompanhando ela também, tá? Bom, deixa eu ver aqui, ó, a Apple deu uma esticadinha. Deixa eu pegar aqui. Meta, Mastercard. Então, Mastercard, ela é um dos principais ações do mundo de meio de pagamento. Muitos de vocês utilizam o tempo todo, né? Então, ela cobra uma pequena taxa sobre cada transação. São mais de 200 bilhões por ano, margem de 45%. Já recuperou boa parte da queda, desde a máxima de perto de $600. E, na minha opinião, as únicas questões a dúvida é a competição, por exemplo, contra o Pix e agora o crescimento das stablecoins. Então, esse é o maior risco do próprio Mastercard e da Visa. Só que a Visa já anunciou, né, que vai usar stablecoins e tal, e utilizar a infraestrutura de blockchain para levantar capital para a empresa também. E a Mastercard, né, ela tem esse risco que as stablecoins estão podendo começar a surgir mais modelos de empresas de pagamento que podem competir com a Mastercard. Então esse é o maior risco da Mastercard, né? Então Mastercard, aqui ó, Mastercard, recentemente deu uma porrada de alta, tá? Voltou acima da média de 200 semanas, fez bear trap, tá? Testou fundos aqui, conseguiu se recuperar. Eu gosto muito quando uma ação faz isso depois de um bom tempo de correção. E para mim, ela aqui está fazendo uma reversão de tendência majoritária. Ou seja, no meu entendimento, ela tem chance sim de fazer recuperação. Só tem um pequeno detalhe aqui, que eu tomaria um pouco de cuidado. Apesar dela estar querendo fazer reversão de tendência, tá? Percebam que o mercado de ações inteiro está querendo derreter ainda. Se a S&P 500 perder suporte, ela pode simplesmente fazer lateralização aqui. Se ela voltar para dentro da lateralidade aqui, ó, se ela voltar aqui para dentro, ela não pode mais perder esse suporte, tá? Ponto. Ela tem que continuar subindo a partir desse ponto aqui. Então, se ela perder, isso aqui vai ser um topo mais baixo que o topo anterior e ela pode abrir uma nova perna de baixo, tá? Então, ela está entre a cruz e a espada. Ela está mostrando força de entrada de capital depois de meses, ou seja, querendo trazer recuperação de tendência de alta, porém, ela não pode voltar abaixo da mínima de $520. Se ela chegar a cair abaixo de $520, ela que está barata, ela pode ficar mais barata ainda, tá? Então eu só tomo cuidado porque da lista aqui ela é uma das mais perigosas, né? Sempre é bom, quando você quer comprar algo barato, é bom você tentar comprar quando faz bear trap. Quando ele faz a primeira perna de alta, ele pode estar fazendo só um topo mais baixo que o topo anterior. E claro, para ele construir a tendência de alta, depois ele pode voltar, né? Desde que ele suporte o preço no seu último topo anterior, mostrando a reversão, né? Porque no gráfico diário ela já se encontra acima de 50. No gráfico semanal, também, tá? Então ela entrou em semanal, em tendência de alta semanal. Então ela está querendo entrar em alta. Só que muitas vezes eu já vi elas fazerem isso daqui, tá? E aí, né, ela testou o último topo, ela fez bear trap no último topo, tá com muita cara de reversão de tendência semanal, porém, né, às vezes o mercado ainda judia bastante antes de entregar, se isso aqui for considerado um topo mais baixo que o topo anterior. Para considerar um topo mais baixo que o topo anterior, ele tem que perder, então, os $520, tá? Mas, na minha opinião, ela está com cara aí de reversão. Ok?
Isso aqui não é uma recomendação de investimento, isso aqui é para vocês ficarem ligados e acompanhando os gráficos delas, para quando ela estabilizar o preço e conseguir manter uma estrutura de alta, começar a fazer algum pivô de alta, principalmente acima de 550, ela pode abrir um novo período de alta, né? Ficar 1 ano, 2 anos subindo, tá? Então, eu estou sempre acompanhando ela aí, mas eu não comprei. Tesla, a mesma coisa. Então, Tesla ontem derrubou, caiu muito. Na minha opinião, vai virar aposta em robô e IA. Teve recorde de entrega, teve um erro no lucro ali, né? Margem exprimida por causa dos investimentos em inteligência artificial e robótica. Despencou 200%, 12% em 200% ia ser ótimo, né? 12% num dia, perdendo 140 bilhões de dólares de valor. Geralmente esses dias e semanas em que ela dá essas pedradas assim, essas empresas maiores, elas ficam baratas, né? Então eu estou acompanhando a Tesla também. Deixa eu pegar aqui a Tesla. Ó, ela ainda segue caindo, né? E na minha opinião, ela provavelmente vai até uns 280 dólares ainda. Essa queda aqui tem grande chance de ainda para ir para uns 280 dólares, né? O normal é depois que ela parar de sangrar, ela fazer alguns repiques, estabilizar o preço, ficar um bom tempo aqui lutando, né? Então ela é uma empresa de longo prazo no momento em que ela conseguir estabilizar em algum suporte no futuro, tá? Então ela está em tendência de baixa e ela está ficando cada vez mais barata a cada dia, tá? Só que é raras as vezes em que o mercado dá essas oportunidades, esse tipo de gap no futuro tende a ser fechado depois, né? O preço, ou seja, a partir daqui ele pode entrar numa temporada de baixa, com lateralidade e tal, só que passado alguns 5, 4, 3 meses, ele pode fazer um fundo verdadeiro aqui, tá? Então, Tesla também aí fazendo uma sangria no dia de hoje. Google também, né? Ah, o Google também. O Google derreteu ontem também. E uma coisa do Google em vantagem em relação a outras empresas grandes, gigantes, né? É que o PL dela é só 15,8x em relação ao preço da ação. Então, ela é a mais barata entre as Big Techs, com margem operacional de mais ou menos aí 33%. No segundo semestre, a receita superou as estimativas, o cloud disparou 82%, mas a ação caiu de 6 a 7% pelo mesmo motivo da meta. CAPEX, né, necessidade de capital gigante, infraestrutura de IA, isso supostamente assustou todo mundo. Na verdade, para mim, não assusta, isso significa que no futuro elas vão investir esse dinheiro ao longo desse ano ainda, e quando eles começarem a fazer esse aporte financeiro de investimento em IA, muitas ações de IA podem voltar a subir, porque as ações menores são o dinheiro do Google, eles pegam parte do lucro do Google e colocam e despejam em ações, né? Que são menores. E essas ações menores, como data center, ações de energia, elas podem, né, que são os gargalos da IA, elas podem se valorizar de novo. Então, eu vejo isso aqui como algo positivo e não negativo, como está sendo vendido pelas notícias.